Você que acabou de chegar, hoje falaremos sobre um tema muito importante para a sua alma e com isso gostaríamos de abençoar você e sua família. Então deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com todos eles. Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Ciência da Alma. Olá pastor. Olá a todos. É muito bom estar aqui novamente. Pastor, qual o texto que nós vamos ler hoje? No livro de Gênesis, capítulo 7, de 1 a 5. Então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea, e leve também 7 casais de animais de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-las em toda a terra. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Impressionante, pastor, que Deus vai fazer nesse momento da história, né? O povo estava se iniciando e de repente Deus tem que destruir tudo. É decepcionante, né? A palavra é decepcionante. Por quê? Essa geração muito próxima da criação teria muito mais motivos para estar fazendo as coisas certas do que a geração de hoje. Eles tinham visto Deus andar com aquelas pessoas do capítulo 5 e é decepcionante porque aqui no verso 1 diz que Noé era o único justo que Deus encontrou naquela geração. Por que ele era o único justo? Porque o seu avô Matusalém havia morrido há pouco. Estava esperando que Matusalém morresse, porque todos os moradores que estavam ali, ao redor de Noé, provavelmente é a geração de Caim que se multiplica e está tomando conta de tudo, eles não temem a Deus, não clamam a Deus e fazem o que abomina aos olhos do Senhor. Cometem todo tipo de barbaridade, crimes, coisas que o Senhor olha e não vê nenhuma justiça, nenhum coração arrependido do qual ele pudesse falar: olha, eu vou poupar a terra porque existe essa pessoa. Não vou executar esse juízo porque existem estas e estas pessoas. Aí ele diz que não. Ele é bem claro, ele fala: você é o único justo que encontrei nesta geração. Isso a gente vai ver no capítulo 6, no verso 5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então, o Senhor viu que a perversidade, aí nós estamos falando do traço de Caim, lembra? Perverso, perversão, a personalidade dele aí já estava dominando todos os homens e mulheres daquela geração, porque, veja aí, a perversidade do homem tinha aumentado na terra e toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente para o mal. Então, já tinham, né, aí uma personalidade, um caráter perverso, gostavam de fazer o que faziam, não se arrependiam, porque diz aí que toda a inclinação dos pensamentos do coração dessas pessoas era somente para o mal. São as características que nós encontramos em Caim. Exatamente. Ele não tinha remorso nem arrependimento e fazia o que dava na telha. Então nós estamos vendo aí que esta geração que está aí fazendo mal é ainda os descendentes deles que se espalharam, não é? Nós temos a referência no Salmo 14, verso 2. Do céu o Senhor olha para os filhos dos homens para ver se há quem tenha entendimento, se há quem busque a Deus. Então o Senhor está sempre de olho do seu trono, da sua majestade, na sua onisciência, verificando aqueles que o adoram, aqueles que o temem. E aqui, nesta geração que nós estamos falando, que é a geração de Caim, que está aqui ainda na terra, que aparece agora, né, para receber o juízo mesmo,
o Senhor vê que não há ninguém que tenha entendimento ali e nem busque a Deus. O salmista, quando ele descreve esse cenário, né, ele mostra bem claramente que Deus olhou do céu aqui para os filhos dos homens e ele não encontrou ninguém. Em Gênesis 7:1 ele diz: eu só encontrei Noé. Imagina isso, daqueles milhares de pessoas que haviam já ali, que a terra já havia se multiplicado, provavelmente milhões, só havia Noé. Exatamente. Gênesis 6:6. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isto cortou-lhe o coração. Agora que a gente vê a cena, o Senhor ali fez todo o jardim, colocou tudo do bom e do melhor para eles, também ordena que a terra seja fecunda, que a terra dê os frutos para que eles pudessem ter tudo do bom e do melhor da terra para alimentar eles, os animais e todas as espécies de seres viventes que estavam aqui. E quando eles pecam, o Senhor já se entristece. Então, quando o Senhor olha o coração e vê o começo da vida deles ali e olha para o final e vê que eles não se arrependem, não há o que fazer, então o Senhor se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra. Isso lhe cortou o coração. Esmagou o Senhor, sentiu-se traído pela sua criatura, por aquele ser que ele criou com todo o amor, carinho, para que esse ser olhasse para o seu Criador e agradecesse ele todo dia, né? Obrigada, Senhor, por ter nos dado a terra, por ter nos dado o alimento, por estar conosco. Nós pecamos, mas o Senhor está cuidando de nós ainda. Seus olhos estão sempre atentos para o que nós fazemos, nos guiando, nos orientando, porque o Senhor é o nosso pastor e nós somos suas ovelhas. Mas aí a gente não vê pessoas como ovelha, não. Apesar da maldição que foi dada à terra, a gente vê que na genealogia de Adão, tendo Sete como primogênito, nós vemos que aquelas pessoas elas buscavam a Deus e viviam na presença de Deus. Mas o restante da população, não. É porque é dessa semente é que o Senhor vai trazer a semente da mulher que esmagará a cabeça da serpente. E a semente do mal, que é a semente do Caim, que é a semente da serpente, está sempre pisando no calcanhar, né, do homem. A gente vê aí que enquanto Noé construía a arca, essas pessoas estavam ali ao redor dele, zombando, rindo e não se convertiam. A descendência de Caim ela vai ser totalmente eliminada agora. Não significa que o pecado deixa, porque os descendentes ainda de Noé, como Noé, vêm ainda com a raiz do pecado. Então, nós vamos ter ainda aí pessoas que vão ir para o lado do mal, como nós temos hoje, nesta geração e nas gerações que já passaram. Deus rejeita aqueles que não seguem aquilo que Ele fala. Deus coloca um plano na nossa vida. Por exemplo, Jesus é a nossa salvação. Ele é o plano para a nossa vida. Então, se Jesus é o plano de Deus para a nossa vida, não adianta você ir querer diante de Deus oferecendo outra coisa. É rebeldia, é como essas pessoas aí que têm os traços de Caim. Em Gênesis 7, disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes, os animais pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Aí o Senhor está confirmando que Ele se arrependeu de ter feito todos eles. E se não houvesse a intervenção aí, através da busca de Noé pelo Senhor, toda a raça humana teria sido eliminada. Nós não estaríamos aqui hoje para contar essa história. Nós temos uma referência aqui também. Está em Lucas 17, o verso 26 a 30. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Então aí o Senhor está falando que também haverá agora um novo juízo. E assim como houve
o dilúvio para aquelas pessoas que não buscavam a Deus e faziam o que bem entendiam. Tá vendo que aí fala da vida cotidiana que elas tinham. Elas comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, como hoje. Hoje tem pessoas que fazem a mesma coisa, porque é a nossa vida. Só que quando Noé entrou na arca, porque fechou a porta, o último justo que estava ali era Noé. O outro que ele tinha, que era o avô dele, já tinha morrido. Então agora Noé entra com a sua família na arca, o Senhor fecha a porta. Eu lembro de uma pregação que nós fizemos no Novo Testamento e que as pessoas falavam: Senhor, abra-nos a porta, abre-nos. E o Senhor falava: não vos conheço. É o Pai quem vai fechar a porta. Da mesma forma como ele fecha a arca, quando ele manda Noé entrar. Então Noé entra na arca, a porta é fechada. E aí nesse versículo 8, que ele achou benevolência aos olhos de Deus e Deus poupou a vida dele. Porque o próprio versículo 9 está respondendo. Verso 9, esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Ele tinha um caráter, né, íntegro. Olha a diferença dele com a geração de Caim. Corrupto, tinha esse aspecto maligno. Ele era justo, queria as coisas corretas para si e para os outros. A gente falou sobre a questão da retidão do homem reto diante de Deus, aquele homem justo, como é o caso de Noé, e o ímpio. Caim seria aquele homem ímpio, aquele homem que não quer nada com Deus, também é violento com o seu semelhante. Então aqui nós vemos essas duas coisas. De um lado a raiz de Caim, uma raiz má, perversa, que vem da serpente, que faz a vontade da serpente. E do outro lado Noé, um homem justo, íntegro. E ele andava com Deus. E nós vemos, também nos nossos dias, nós vemos pessoas assim, né? Nós vemos pessoas íntegras, justas, e pessoas que têm esse traço da serpente, né? Hoje também é assim. E o Senhor fala que haverá um juízo, assim como houve esse juízo no passado, com o dilúvio e também com a destruição de Sodoma e Gomorra, também vai haver agora, no final, um juízo onde toda a terra já vai ser eliminada, não dessa forma com água, mas sim com o fogo. Isso a gente vai falar daqui a pouco. Nós temos uma referência na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, verso 5, que diz: E ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Então, ele não poupou, né? Todas aquelas pessoas que estavam ali ao redor de Noé. Todas aquelas famílias, crianças, tudo pereceram. Porque Noé, ele era o pregador da justiça. Veja que ele está anunciando: não façam isso. Olha, se vocês fizerem assim, Deus vai abençoar vocês. Se vocês continuarem assim, o castigo de Deus vai vir sobre vocês, sua família, porque vocês vão continuar brigando, vai continuar divisões, vai continuar essas disputas que não tem fim. Se entreguem a Deus, deixa Deus dirigir a vida de vocês, que Deus vai nos guiar a todos, porque foi Deus quem nos criou. Ele sabe o que é melhor para nós. Então, ele é o pregador da justiça, ele está a favor de Deus, a favor da vida. E ele pregou por 120 anos. Não foi um dia, nem dois, nem um ano, nem dois. Foram 120 anos que ele anunciando às pessoas. E a construção da arca era um testemunho, porque eles iam perceber que alguma coisa iria acontecer. Eles não acreditaram. Aquele homem estava louco de produzir um artefato daquele enorme num terreno longe do mar, longe do rio, longe de tudo. O que você está construindo, afinal de contas? Zombavam dele, riam. E quando Noé dizia que viria um dilúvio sobre a terra, que destruiria tudo e todos, aí que eles davam mais risada ainda. Mas hoje não acontece o mesmo? Quando nós falamos que vai vir, como a Bíblia fala, o juízo de Deus, e que tudo terminará em fogo, as pessoas não dão risada? Fala que isso é loucura. Que nós acreditamos isso, que isso é uma loucura, que isso não existe, que Deus é amor, que Deus jamais vai fazer algo assim. Só que se esquecem que Deus é justiça.
que o amor de Deus é derramado sobre aqueles que estão fazendo a vontade de Deus, como a família de Noé recebeu o amor de Deus. E Deus, para ser Deus, ele tem que manter esse binômio, né? Amor e justiça. Então isso mostra que se não houver amor e justiça, essas duas coisas, Deus não pode ser santo. Porque se ele não for justo, ele vai aceitar o pecado. E ele não aceita. E se ele não tiver o amor também, ele não poderia produzir tudo isso que ele produziu. Tudo isso foi feito pelo amor. A vinda do seu filho é dita pelo amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho. Então, o amor e a justiça andam juntos. Amém. Deus não pode abrir mão nem de um e nem de outro. Senão ele deixaria de ser Deus. Deixaria de ser o santo, santo, santo que Isaías diz lá no livro dele. Amém. É por causa da sua santidade que ele executa o juízo. Porque uma vez que ele estabelece aquele caminho para o homem e o homem não quer, então ele não tem mais nada para fazer. Ele não tinha mais nada para fazer. Porque ele, olhando a vida do nascimento dessas pessoas até o final dos seus dias, porque passou tudo isso para ele, ele não viu nada de bom em nenhuma delas, nem naqueles que naquele momento eram bebês, mas o Senhor, olhando na sua onisciência a sua vida de adulto, eles também não tinham nada de bom. Porque passa toda a nossa vida diante do Senhor todos os dias. Tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos, porque aí nós começamos lendo que o pensamento deles já estava contaminado. A mente contaminada, mas não era só o estado mental, era todo o estado mental e emocional deles que estava inclinado para fazer a vontade do seu coração, ou seja, a vontade dos seus desejos. Então eram os desejos deles que importavam e nada mais. O verso 13 de Gênesis 6, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Olha a característica da perversão: violência, a injustiça. E o Senhor está falando que a terra encheu-se de violência por causa deles, das suas atitudes. 2 Pedro 2, 6 a 8. E, reduzindo a cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, condenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo do que viria a acontecer com os que vivessem impiamente. Mas livrou o justo Ló, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados. Porque esse homem justo, pelo que via e ouvia morar entre eles, atormentava a sua alma justa dia após dia, por causa das obras iníquas que aqueles praticavam. Aí no capítulo 18 do livro de Gênesis, no versículo 17, diz o Senhor: esconderei alguma coisa do meu servo Abraão? Então, Deus já tinha descido aqui à terra para falar com Abraão e com Sara, ele e os seus anjos. Ele estava ali falando com Abraão e com Sara que eles iam ter um filho. Mas, seguindo os versículos, o Senhor vai falar que ele também estava vindo para cá porque ele tinha ouvido que Sodoma e Gomorra estavam fazendo coisas más. E ele queria ver isso pessoalmente. Então, Abraão começa a conversar com Deus e dos versículos 22 em diante, Abraão vai argumentar com Deus. Olha, se tiver tantos justos ali, o Senhor vai destruir? Deus responde: longe de mim, que se tiver 45 justos ou 50 justos, eu vou fazer alguma coisa. E ele vai perguntando até reduzir a 10. E não tinha 10 justos na cidade, porque você acabou de responder aí, né, no versículo que você falou. Mas livrou o justo Ló, versículo 7, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados, versículo 8. Porque este homem justo, pelo que via e ouvia ao morar entre eles onde? Na cidade de Sodoma e Gomorra. Quando ele via a libertinagem, a matança, assassinatos, crimes, todo tipo de coisa ruim, ele orava. E a palavra de Deus diz assim, atormentava a sua alma justa, dia após dia, por causa das obras iníquas
que aqueles praticavam, que os homens de Sodoma e Gomorra praticavam. Então o Senhor está falando aqui com Abraão, os 2 anjos estão indo já para Sodoma e Gomorra. Quando os 2 anjos estão lá na casa de Ló, o que acontece? Eles tentam pegar os 2 anjos. 120 anos Noé ficou pregando. Aqui, já em Sodoma e Gomorra, já não tinha mais, porque a angústia de Ló era tão grande que o Senhor falou, não, preciso livrar meu servo. E avisou a mulher dele. Naquela hora que ela recebeu e que ela viu o anjo do Senhor ali, os 2 anjos, ela devia pegar a malinha dela e sair correndo. Quando fala ali no verso 8, por causa das obras iníquas, o nível da impiedade e da iniquidade estava muito alto. Então, tanto como na cidade de Sodoma e Gomorra, o Senhor avisa antes o que vai acontecer para Abraão, que é um servo dele, e houve a oração de um servo também justo, que é Ló, não é? Porque aí nesse estado que Ló estava, provavelmente ele já tinha se convertido. Porque quando ele foi para essa cidade, os olhos dele achou que essa cidade era maravilhosa, né? Vamos correr para lá, vamos fazer a nossa vida ali, que ali tem tudo do bom e do melhor para nós. E a gente viu que nem sempre as aparências é aquilo que mostra realmente. Não se deu bem, não. Não se deu bem. Indo para Sodoma e Gomorra. E aí ele perdeu a esposa, mas isso nós vamos falar num outro capítulo, quando a gente falar só dele. Isso é só para mostrar que Deus não faz nada sem antes avisar os seus servos. Que ele fez exatamente tudo. A gente lembra de José, né? Ia lá e fazia o que o anjo falava. Vai pro Egito, ele foi. Volta do Egito, ele voltou. Né? Recebe Maria, ele recebeu. Então assim é o homem de Deus, né? O homem que anda com Deus. Ele ouve Deus e faz aquilo que Deus diz para ele. Quando o Senhor fez a arca, mandou que ele entrasse. Ele entrou na hora que o Senhor mandou. Mesmo a arca podia estar ali pronta, bonitinha, ele fez tudo, colocou tudo bonitinho como o Senhor mandou, mas não entrou lá até que o Senhor mandou. Nem ele, nem sua família. Quando o Senhor mandou, ele entrou. E quando o Senhor mandou sair, ele saiu também. É que você falou. Tem prazer em obedecer. Tem prazer em ser guiado pelo seu pastor. As suas ovelhas gostam de ouvir a voz do seu pastor e de segui-lo. Diferentemente do ímpio, que o ímpio não ouve ninguém, não ouve a nada. Ele não quer, ele quer fazer o próprio caminho dele, como nós já falamos, que Caim queria fazer o seu próprio caminho. E como a esposa de Ló. E como a esposa de Ló também. Então a gente vê aqui os 2 lados da moeda. Né? A obediência por parte de Noé e a total desobediência por parte de todas aquelas pessoas que estavam ali ao redor de Noé. Então é interessante, era só Noé que estava ouvindo e fazendo o que Deus lhe pedia, e o restante não. É muito desanimador você ver o estado das coisas. E Deus então não tinha outra coisa a fazer a não ser enviar o juízo. E ele disse então que a Noé que enviaria o juízo através da água, através de um dilúvio. Mas alguém pode falar, pastor, mas Deus não podia ter mudado essa geração? Sim, Deus dá o livre-arbítrio para todos. Só que está no homem querer seguir a Deus ou não. Eles não queriam. O coração deles estava inclinado para a maldade o tempo todo. Então, o Senhor viu que não tinha outra saída, outra alternativa, a não ser tirá-los da terra. Porque eles já tinham manchado a terra de sangue. Muito sangue, muita matança. O tempo todo, o coração deles já estava corrompido, sua mente, sua alma, não tinha o que fazer. E nós temos uma referência em Hebreus 11:7. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se via e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Glória a Deus, ele se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Porque como o versículo está falando, ele foi divinamente instruído. Por quem? Por Deus. A respeito de acontecimentos que ainda não se viam. Ninguém nunca tinha ouvido falar de chuva, de dilúvio. Então, não tinha acontecido. E ele estava crendo naquilo que Deus estava falando
executando tarefa por tarefa, como um subordinado, seu general, ao seu comandante, ao seu tenente, ele vai e executa exatamente o que o seu Senhor manda. Essa é a natureza da fé. Você atua na promessa, sem ver o resultado ainda. O resultado vai vir depois. Ele não estava vendo a terra encher de água, mas ele creu que isso iria acontecer e construiu uma arca. A arca foi o lugar de salvação para Noé por causa da sua fé e sua família, Noé e sua família. Porque ele creu e temeu na palavra de Deus, que Deus ia fazer. Gênesis 7:7. Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Nós temos uma referência em Mateus 24, 38 e 39. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Ele compara os dois eventos, porque os dois eventos pegou o povo distraído. Surpresa. Não tinham percebido nada. Não tinham percebido nada. Eles na verdade, eles estavam vivendo a vida deles normal, como se nada fosse acontecer. Noé pregou 120 anos, aquilo para eles não foi nada. Eles não se interessaram por isso. Quando o dilúvio chega, o dilúvio os levou a todos. E todos pereceram então. E no dilúvio, a terra toda se encheu de água. E chegou até um nível de 9 quilômetros acima do mar. Que o Everest, que é o monte mais alto, tem quase 9 quilômetros de altura. Do monte mais alto, ainda mais 7 metros se encheu de água. Então não tinha como aquelas pessoas sobreviverem de maneira nenhuma. E o dilúvio durou 40 dias, 40 noites. As águas só foram começar a baixar depois de 150 dias. Então não havia condição nenhuma de sobreviver, não havia alimento. A água estava toda misturada, água doce com água salgada. Então não havia mais como sobreviver. E todos então pereceram. Jesus também manda a gente tomar cuidado, ficar sobre aviso, espertos, alertas, sabendo que a qualquer momento ele virá buscar a sua igreja. Nós já falamos disso no episódio 33 e hoje nós estamos falando de um outro juízo que haverá, onde o Senhor já não vai mais julgar a terra com água, mas sim com fogo. É isso que nós estamos tentando mostrar agora com esse estudo. Em Gênesis 8, no verso 15 e 16, nós lemos: Então Deus disse a Noé: saia da arca, você e sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Então, outra vez, Deus deu a ordem a Noé, e Noé, então, no verso 18, ele vai dizer: Então Noé saiu da arca com sua mulher e seus filhos e as mulheres deles. Então você vê aí que ele está obedecendo cada passo, a cada ordem de Deus ele está fazendo. Então nós chegamos no verso 20 de Gênesis 8, onde diz que Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. E o 21, o Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. E nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Aí é interessante que o Senhor está falando que o coração do homem é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Desde que os nossos filhos são pequeninos, nós devemos corrigi-los, ensinar, como a gente tem feito aqui, ensinado nos episódios anteriores. Falar com os filhos adolescentes, com os filhos jovens, ensiná-los todos a palavra de Deus para que possa ter temor no coraçãozinho deles e eles também crescerem boas pessoas para o Senhor. Mas não esquecer nunca que a fase mais importante da criança são os 6 primeiros anos. Sim, é a infância. Por quê? Porque o coração do homem, né, é inclinado para o mal desde a criança. Então, assim que o bebezinho nasce, ele ainda, até o primeiro aninho, ele fica bonitinho ali, ele chora. Depois, do segundo ano em diante, ele vai querer fazer as coisas do jeito dele. Então, é aí que os pais vão trabalhar, vão orientar, vão aconselhar, vão colocar de castigo, sempre da forma correta, como nós ensinamos nos capítulos anteriores.
E a gente tem que lembrar aqui também no verso 20, que aqui Noé então ele constrói um altar. E nós sabemos que isso é aquilo que Abel fez, né? Ele está seguindo aquilo que o seu antepassado também fez, construindo um altar e fazendo ofertas de holocaustos ao Senhor. E diz que o Senhor sentiu aquele aroma e disse: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem. Então Deus ali então recebeu aquele holocausto e disse essas palavras. Mas ele diz também no final que ele nunca mais vai destruir como ele fez desta vez, ou seja, por meio da água. Em 22 ele faz uma promessa linda, né? 22, enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. Então quer dizer que nós teremos todas as estações, teremos estação para plantar, para colher, o frio, o calor. Senhor sempre cuidando para que as coisas continuem para aqueles que ainda estão aqui. Ele quer que aqueles que estão aqui recebam o melhor da terra, ainda que seja uma terra que já está amaldiçoada. O Senhor ainda nos abençoa aqui para nós fazermos coisas boas. E a terra nos dá coisas boas quando nós plantamos, semeamos. Em Gênesis 9, nos versos 13, o meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. E o 15, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de toda espécie. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. E o 16, toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. E aí no versículo 17 ele fala: este é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda forma de vida que há sobre a terra. Quer dizer, não vai mais terminar em dilúvio, né? Agora vai ser outra forma de juízo, porque o homem caminhou também para a maldade, que nem esse povo do passado. Há um remanescente aqui que seguem a linhagem de Noé, que são aqueles que aceitaram Jesus e que estão andando com ele, temem a Deus e fazem as coisas para Deus, querendo agradar a Deus todo dia na sua vida. Não é só para mostrar para as pessoas que são cristãos. Eles estão ali na presença de Deus como Noé, como justo Noé, os que são lavados, remidos no sangue do Cordeiro. Mateus 24, 29 a 31. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos nos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então essa é a esperança nossa, que Jesus venha e venha tirar o seu povo daqui, os seus escolhidos, tanto os que morreram em Cristo, como os que estão aqui na terra andando. E logo em seguida, o Senhor diz, depois que passar esse período, vai acontecer isso aí. As estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados, então as pessoas vão ter um período aqui de tribulação, e depois então que passar esse período de tribulação, essas coisas terríveis vão acontecer. Os próximos textos vão mostrar um pouco melhor, para que nós fiquemos apercebidos. Lucas 21, 27 e 28. Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Hebreus 9, 27 e 28. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Olha, isso não é uma promessa? Não é a mesma promessa que o Senhor fez lá para Noé construir a arca, porque eu vou enviar a chuva? Aqui ele não está falando também? Olha, fiquem atentos, façam tudo o que vocês têm que fazer, porque ele aparecerá agora não para tirar os pecados,
mas para salvar aqueles que esperam por ele, tanto os que já morreram, como os que estão aqui vivos e aguardam a presença do Senhor. Isso aí é o dia do arrebatamento. Exatamente. E aqui precisa prestar atenção uma coisa. Ele diz que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não existe outra chance. Outra chance, é uma só. É só aqui que você tem essa oportunidade de fazer a escolha. Aquela questão da oportunidade e do privilégio que nós já falamos, que a oportunidade é quando Jesus vinha pregando, anunciando o reino de Deus, como seus servos hoje também fazem, e o privilégio é estar lá com Deus e permanecer ali na presença de Deus para sempre. Amém. Glória a Deus. É isso mesmo. E nós temos agora também Apocalipse 20 e o verso 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdote de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Amém. Então aí nós temos todos os que forem ressuscitados agora não farão parte desse povo que estiver aqui, que vai ficar um outro povo que vai agora aguardar o juízo de Deus. Então é bom que nós estejamos preparados para subir com o Senhor agora, porque depois aqueles que ficarem aqui passarão pela segunda morte. Estamos preparados para fazer parte da primeira ressurreição. Sim, porque aí nós vamos estar com Cristo. Nós já estamos fora desse mundo aqui, onde vai acontecer esses horrores de pessoas cada dia pior, cometendo atrocidades inimagináveis, porque vai estar tudo. Imagina só, enquanto o servo de Deus está aqui na terra, Jesus está aqui, a luz está aqui. Os servos de Deus estão na luz, então a luz dissipa as trevas. Ela mantém as trevas ali longe, porque o Senhor tem segurado as coisas aqui. Mas a hora que os servos de Deus forem retirados, pastor, o que vai acontecer? As trevas vai dominar. Aí a coisa vai piorar bastante. A coisa vai piorar muito. E nós temos agora a última referência em 2 Pedro 3, 5. Acontece que, de propósito, esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nesta palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E aí é muito interessante a gente meditar um pouquinho nesses versículos. Esse dia do juízo, o dia do Senhor, virá como um ladrão, que você não sabe a hora que o ladrão vai chegar. Quer dizer, vai vir de repente. Vai pegar todos desapercebidos, como pegou lá o pessoal do dilúvio, como pegou a cidade de Sodoma e Gomorra. Então, o versículo 10. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. E aí ele fala uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, ou seja, reta, justa. O 12. Esperando e apressando a vinda de Deus, por causa deste dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Então ele está falando que o mundo antigo foi feito pela palavra de Deus e ele surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. E ele também está dizendo que ele foi destruído e afogado pela palavra de Deus. E agora olha como ele fala no versículo 7. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem, ou seja, que nós estamos vendo, têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição de quem, pastor? Dos ímpios. Nós vamos terminar dizendo que o Senhor não retarda a sua promessa. Ele diz, então ele está somente aguardando
os últimos números se completarem para ele fechar a conta. Os últimos justos, que ele está vendo aí, que eles têm que chegar na presença do Senhor, que Deus conhece onde eles estão. Assim que eles chegarem, a porta vai se fechar também. E quando o Senhor vir no céu e levar aqueles que estão aqui esperando o Senhor, né? Primeiro ressuscita os mortos que dormiram no Senhor e agora leva aqueles que estão aqui, aí falta pouco para o juízo. Aí Apocalipse 20, o trono branco. Aí já é função do trono de Deus, o trono branco, não é? Juízo de Deus. Aí então todos os elementos, não haverá mais nada disso aqui. Nada no universo que vai se manter. Tudo será desfeito pelo fogo. E não tem mais nada a fazer. Ninguém pode mais fazer mais nada. Nada. Ninguém pode mudar mais nada o estado das coisas. Aqueles que são do Senhor, são do Senhor. Porque tiveram a sua chance. E aqueles que não são do Senhor, então estarão perante o Senhor para o juízo. Há mais de 2000 anos o Evangelho vem sendo pregado. Então, há mais de 2000 anos as pessoas estão tendo chance de obedecer e seguir a Deus. E cada um faz a sua escolha. Então, irmão, irmã, vamos permanecer firmes no Senhor. E você ainda que não escolheu Jesus, convide Jesus para ser o seu Senhor e seu pastor. E peça para Ele dirigir a sua vida e cuidar de você e da sua família, para que vocês todos possam fazer parte do reino de Deus. Pastor, faz a oração, então. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu santo nome. Senhor, nós te agradecemos pela vinda de Jesus e esta segunda vinda também, Senhor, quando Ele vier arrebatar sua igreja, Senhor. Permita que aqueles que estiverem ouvindo, que ainda não tomaram a sua decisão, possam tomá-la e que possam crer que Jesus é agora a única arca de salvação que existe. Amém. E que eles possam, eles e suas famílias, também entrarem nesta porta para que o Senhor possa também levá-los ao encontro do Senhor aos ares e todos ali reunidos para a glória do Senhor. Iremos viver junto com o Senhor para sempre. Louvamos o teu nome e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Já quero me despedir, dizendo fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até a próxima.